Caros irmãos, muito boa noite, a graça e a paz de Jesus. É noite de quarta-feira, eu quero convidar você para orarmos juntos e para um tempo de reflexão na palavra de Deus. Antes de orarmos, leio com vocês 1 Pedro capítulo 1, verso 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Vamos orar. Pai, te louvamos por esta noite. Te damos graças por podermos nos juntar como Igreja de Jesus para esse tempo de oração e reflexão na Tua Palavra. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor, que as nossas vidas sejam edificadas, que a Tua Palavra seja anunciada, Pai. Nesta noite, ó Deus, nos juntamos e pedimos ao Senhor por fortalecimento, para que tenhamos, ó Deus, olhos abertos, atenção devida à habitação do Teu Espírito em nós, e além da habitação, tenhamos claramente em nós o poder que está nos acessível, ó Deus, a partir da habitação do Teu Espírito em nós. Dá-nos percepção clara, entendimento, aprofundamento nessa verdade, ó Deus, para que realmente sejamos expressões vivas, ó Pai, do Teu poder que atua nesse mundo, que vai transformando vidas, Senhor. Abençoa-nos assim, Pai, que sejamos muito conscientes, ó Deus, desse potencial que o Senhor nos dá. Que sejamos de fato, Pai, fortalecidos pelo Teu Espírito. A nossa oração é em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos aqui estudando as orações da prisão. Efésios capítulo 3, do verso 14 ao 21, nós temos a segunda oração de Paulo nesta carta, que ele escreveu na prisão. Na semana passada nós estudamos a introdução ou a invocação de Paulo, aquele primeiro momento da sua oração em que ele dirige-se diretamente a Deus e apresenta-o como interlocutor da sua oração, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois da sua invocação, Paulo inicia as suas petições no versículo 16. Há 4 petições na oração de Paulo, mas elas não podem ser vinculadas, ou melhor, elas não podem ser desvinculadas uma da outra. Um pedido de Paulo leva ao outro e assim consecutivamente, assim por diante. Ele ora para que o homem interior seja fortalecido espiritualmente. Lembre-se que os pedidos de Paulo estão muito relacionados ao nosso interior, à nossa espiritualidade, à nossa alma. E ele faz então esse pedido para que sejamos fortalecidos. Paulo faz a sua invocação e aí então 4 pedidos. Primeiramente ele ora por fortalecimento, o que leva a experiências mais profundas com Cristo. Essas experiências mais profundas implicam em apreensão, em aprofundamento, em apreensão dos conteúdos da palavra de Deus, do grande amor de Deus. E isso há de resultar em que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Portanto, Paulo pede por fortalecimento, por aprofundamento, por apreensão e preenchimento. Então, hoje e nas próximas quartas-feiras, nós vamos estudar cada uma dessas petições. A primeira, então, que Paulo faz é por fortalecimento, para que sejamos fortalecidos. Lá no versículo 3,
no verso 16, ele diz assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. A presença do Espírito Santo na vida é evidência de salvação. Paulo, em Romanos, ele nos diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, 9. Mas o poder do Espírito Santo é capacitação para o viver cristão. Nós somos habitados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo em nós diz que nós somos salvos, mas o poder do Espírito Santo é capacitação para o viver cristão. E é este poder que Paulo deseja que os seus leitores recebam, que os seus leitores, ou melhor, entendam que tem. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo não só habita em nós, mas ele disponibiliza poder para o nosso viver cristão. Isso é fato na presença de Jesus. Jesus realizou o seu ministério terreno no poder do Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Lucas 4:1. Ou melhor, Lucas 4:1. E Lucas 4:14 nos diz assim: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a vizinhança. E lá em Atos 10:38, Pedro, falando à família de Cornélio, anunciando o evangelho à família de Cornélio, ele fala sobre esta verdade de Jesus ter o seu ministério movimentado, ter o seu trabalho terreno acontecer na pessoa do Espírito Santo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, e este é o único recurso que nós temos para a vida cristã, o poder do Espírito Santo que habita em nós. Conforme nós lemos no livro de Atos, nós vamos entendendo a relevância do Espírito Santo na vida da igreja. Há mais de 50 referências ao Espírito Santo em todo o livro de Atos. É 1/4 de todas as referências do Novo Testamento. O poder do Espírito Santo é nos dado de acordo com a riqueza de sua glória. Cristo retornou à sua glória e enviou o Espírito para habitar em nós e potencializar o seu povo, dar poder, fortalecer. Esse poder nos foi dado, esse poder foi enviado para nós. E o que é maravilhoso é que esse poder foi dado segundo a sua riqueza, e não só em pequena proporção. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Então, segundo a sua riqueza e não em desacordo com ela. Imagine assim, o que isso quer dizer? Imagine o seguinte: imagine que eu sou um milionário e dou a você R$100. Eu dei a você algo em desacordo com a minha riqueza. Mas se eu for um milionário e der a você 1 milhão, então eu dei a você segundo a minha riqueza. Digamos que eu tenho 4, 5 milhões e eu te dou 1 milhão, então eu te dei segundo a minha riqueza. O primeiro quer dizer
que eu só dei uma pequena porção. O segundo quer dizer que eu te dei em proporção, em acordo, segundo tal. Esse poder está disponibilizado no interior do ser humano, no interior do homem salvo por Jesus Cristo. Isso significa, na nossa constituição espiritual, onde Deus habita e atua, porque está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de vós, o Espírito de Deus habita em vós. Então, é onde está esse poder? No nosso interior, onde Deus habita, onde Deus atua. O homem interior daquele que está perdido está morto. Isso está lá em Efésios 2, capítulo 1. Mas ele volta à vida quando encontra Cristo. O homem interior, ele pode ver, ele pode ouvir, ele pode experimentar, ele pode sentir, e precisa ser exercitado, precisa ser alimentado. Eu quero mostrar alguns versos da palavra de Deus que deixam claro isso para nós. Veja, o homem interior pode ver, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. O homem interior, ele pode ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavras de Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois lá no Apocalipse também, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estava falando para o homem interior, salvo por Jesus Cristo. Nós podemos experimentar, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Esses versos vão dizendo como o homem interior, daquele que encontra-se com Jesus, está vivo. Nós podemos também tocar, para buscarem a Deus, se porventura tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Nós podemos exercitar, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Então, o homem interior, ele tem essas capacidades, ele tem essas habilidades para viver a vida interior, viver a vida espiritual. Esse homem, ele é purificado. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Purifica-se, lava-se aquele que está vivo. Esse homem também é alimentado. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O homem natural, ou o homem exterior, pode perecer. Pode ficar doente, o corpo físico vai perecendo. Mas o homem interior pode ser renovado espiritualmente a despeito da sua condição exterior. Lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 14, nós lemos assim: Segunda Coríntios 2:4-16, está certo. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. O homem interior se renova de dia em dia pela habitação do Espírito de Deus e pelo poder que ele oferece, que ele disponibiliza a esse homem.
É o poder interior que promove a transformação, que promove a renovação. O que significa ter o Espírito Santo? Ou o Espírito Santo potencializar e fortalecer o homem interior. Isso significa que nossas faculdades ou competências espirituais são controladas por Deus e estamos exercitando-as e crescendo na palavra de Deus. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. É somente quando permitimos que o Espírito Santo controlar o nosso homem interior que temos êxito em viver para a glória de Deus. Isto significa alimentar o homem interior com a palavra de Deus, significa alimentar o homem interior com a oração, significa fortalecer, alimentar esse homem interior na exaltação a Deus, no ajuntamento. Significa manter-se puro e exercer todos os sentidos pelo amor e pela obediência que o Espírito Santo nos capacita a exercitar na nossa trajetória de fé cristã. Que você seja alvo muito evidente dessa oração de Paulo. Que você realmente seja fortalecido pelo Espírito de Deus. Que você realmente tenha mente e olhos abertos para compreender e valer-se do poder do Espírito de Deus que habita em você e seja grandemente fortalecido. Uma noite abençoada, fica na paz do Senhor Jesus.